Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Começando aqui de forma britânica, às 17 horas, a nossa live com uma das pessoas que eu aprendi a respeitar e adorar conversar, que é o Fábio Patrus. Tá? Eu não vou ficar aqui lendo todo o resumo dele, quem quiser, vai lá no LinkedIn dele para ver toda a história dele, mas Fábio Patrus teve passagem como gerente de planejamento lá no Einstein, né, passou uma boa parte da sua carreira lá. Depois, diretor operacional do Hospital Veracruz, migrou para o Sírio, onde ficou ali 15 anos trabalhando e chegou a diretor de unidades externas de saúde corporativa. Aí começou a carreira de empreendedor também, de startup, de correr, de vir para vestir essa camisa aqui do outro lado e correr atrás também de investimento, mas retornou agora como CEO do Baleia e também ele tem uma carreira de professor aí na escola, na FGV. Ele ministra lá novos modelos de organização de saúde. Aliás, o Patrício, depois eu queria conversar mais sobre isso, ficar só tomando mais um café sobre isso. Mas primeiro, muito obrigado por aceitar bater esse papo conosco. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado, boa tarde a todos e todas. Uma honra estar aqui, eu adoro esse debate, né? A gente conversou bastante já em outros fóruns e sempre um debate muito rico, muito interessante e novo também, né, para o nosso setor, né? Então, é um prazer estar aqui podendo fomentar essa discussão. Obrigado, Patrício. Para você que está nos ouvindo aí, está nos vendo na sua casa, essa série ela visa trazer pessoas e pioneiros mesmo no setor de saúde para trocar experiências e trazer um pouco daquela provocação que nos faz direcionar, mudar uma visão e tentar realmente aplicar isso na nossa realidade. E hoje a gente vai falar como o Hospital da Baleia vem potencializando o engajamento dos pacientes oncológicos e oferecendo essa nova experiência digital, né, o empoderamento digital e como ele tem feito. E aí, Patrus, a primeira pergunta, assim, eu conheço o Hospital da Baleia como um bom mineiro, já comprei a agendinha lá nas Araújos da vida aí, mas como é fazer uma nova experiência digital, um empoderamento digital numa instituição que ela tem que se readequar para esse novo modelo. E você entrou, acho que, trazendo essa nova visão. Queria que você compartilhasse um pouquinho, antes da gente entrar em detalhes sobre navegação digital, o como você vem fazendo dentro do Baleia. Tá? Joia, uma ótima pergunta. Bom, na verdade, esse desafio não é só do Baleia, né? O setor saúde, ele carrega uma tradição muito forte, ele carrega processos muito consolidados e uma cultura muito própria, né? E muito pouco aberta a novos modelos de gestão. Isso aí acontece tanto tem uma inovação tecnológica na medicina, né, e que isso ela é adotada facilmente, mas quando vai para o campo da gestão, para o campo dos processos, para o campo dos sistemas, né, já tem uma resistência clara. Então, acho que um primeiro desafio interno não é só do Baleia, acho que é das instituições de saúde como um todo, e de outras que eu vivi, com outro tipo de cultura, posso incluir Sírio, posso incluir Einstein, passaram em outros momentos por esse mesmo desafio, né, de incorporar essa cultura do digital. E aí tem várias etapas. O primeiro grande desafio, quando você começa esse processo, é fazer as pessoas não pensarem somente em tirar o papel, ou seja, em simplesmente digitalizar, ou seja, como se eu estivesse só escaneando aquele papel passa a estar na tela e eu não tenho mais o papel impresso. Isso não é digitalizar. E o outro erro, que é o mais frequente, na verdade, que eu vejo, interno também, é de querer reproduzir o processo atual dentro do sistema. Então, eu já uso esse formulário aqui no Excel. Aí entrega esse formulário para a empresa, para a empresa de tecnologia, eles digitalizam aquilo e falam, olha, era isso que vocês queriam, está aqui. Só que aquilo não muda nada, porque você não mudou o processo de forma digital, você não repensou o processo digital.
Então, e aí é complexo, porque já é complexo, saúde já depende de inúmeras variáveis, né? Normalmente o conhecimento não está só em uma pessoa, né? Em geral, principalmente quando envolve processo digital, vai ter que envolver várias áreas, né? Então, esse desafio de integração do expertise técnico, o expertise digital, né? Porque nem sempre quem é do digital entende do processo de trabalho. Então, ele fica refém do processo de trabalho que já existe, mas quem faz o processo de trabalho, faz o processo de trabalho porque sempre foi assim, não foi ele que pensou aquele processo, e não necessariamente aquele é o melhor processo. Então, precisa de ter gente que entende de um novo processo, ou que entende de um mindset, de como provocar para construir um novo processo, sobre uma lógica enxuta, sobre uma lógica digital, sobre uma lógica... Então, os dois aí têm que abrir as cabeças, né? Não é só uma questão da tecnologia e não é só uma questão de quem está na assistência, ou está na operação. É de ambos, né? E aí, as empresas que estão nesse meio, né? Por exemplo, a Nilo, que está aqui, dialoga dos dois lados, então precisa de ajuda mesmo dessas empresas, porque elas conhecem um pouco a dor e a linguagem de cada ponta, né? Então, precisa de alguém mediar e falar assim, não, tem um jeito diferente de fazer, que pode ser nem A nem B, né? Pode ser um caminho do C. Então, esse é um grande desafio interno, eu acho que ainda vai levar um tempo para a gente evoluir, pela própria complexidade do processo. O segundo é externo, porque uma jornada não se faz só com um elo da cadeia, né? Então, por exemplo, quando eu penso em jornada, e aí pegando exemplo aqui da jornada do paciente oncológico, ela não começa e termina dentro do Baleia, né? Muito pelo contrário. A gente é só um passo aqui na jornada dele, né? Então, se eu quiser falar de jornada de verdade, eu tenho que ser capaz de buscar informações na secretaria, eu tenho que ser capaz de devolver informações para a secretaria, né, ou para os outros órgãos que vão acolher aquele paciente. Eu falo secretaria pensando na atenção primária, pensando as outras entidades que participam do cuidado daquele paciente, né? Então, ele sai daqui, pode ir para uma equipe multiprofissional, que é ambulatorial, que não é no Baleia. Como é que é essa comunicação? Eles têm as informações mais completas que eu gerei aqui, que melhoraria, né, a condução daquele tratamento lá. Então, jornada implica em continuidade, e continuidade não é só um, e aí é um mega desafio, porque, exceto aqueles que são redes, né, fechadas, né, sistemas verticalizados, que está tudo dentro do próprio sistema, você tem que ser capaz de dialogar e, em alguma medida, integrar, né, minimamente com essas outras pontas da cadeia ali do paciente. E num terceiro, e eu ponho ele em último mesmo, numa hierarquia mesmo de dificuldade, que é a questão tecnológica, né? Ela já foi muito mais difícil, hoje ela é mais barata, ela é mais acessível e mais ágil, mas a questão tecnológica ainda é um desafio, né? Então, por exemplo, eu preciso integrar com o meu sistema, mas o meu sistema, eu tenho uma dificuldade de abrir a API do meu sistema, então isso implica um custo adicional. Ou eu preciso interoperar né, diferentes equipamentos ali da UTI para eu criar uma central. Então, tem ainda uma questão tecnológica, ela está mais fácil hoje do que era antes, mas ainda é um desafio. E ela também, não dá para pensar em jornada tendo que trazer dados do sistema originário e levar dados de forma, ou por carga, ou de forma manual, né? Seria contraproducente, né? Então, eu traria aqui esses grandes desafios aqui. Mas tem melhorado e temos avançado, e aí, de novo, a cada ciclo um passo, o que não tem opção é de não fazer. Acho que aí não tem outro caminho que não seja, porque ele vai se tornar mais ágil, nós vamos falar depois, né? Tem grandes outros benefícios aí que não nos deixa opção, senão perseguir esses desafios e vencendo eles pouco a pouco. E falando em desafios, aqui eu queria trazer um outro elemento aqui, né? Que é o paciente nessa jornada, né? Muito se fala sobre o SUS, né? A dificuldade que né, tá falando, a gente discute muito, às vezes, o setor suplementar, mas o SUS em si é uma mudança de paradigma no que vocês estão trabalhando, né? Vocês
optaram ser 100% SUS. Isso já está conectado a uma estratégia que você também implementou. Uhum. E o empoderamento desse... É um povo que precisa, que está carente, que precisa de informação. Uma das coisas que a gente, no nosso projeto Nilo e Hospital da Baleia, a gente percebeu claramente que o engajamento foi muito rápido, talvez essa carência, né, tipo, a gente teve um crescimento de quase 250% de engajamento, e o quanto isso está conectado a essa sustentabilidade que você está buscando, né? Então, primeiro você coloca o Baleia com, né, 100% SUS, e depois começa a engajar, e quanto isso está conectado a esse engajamento, a sustentabilidade desse projeto. Sem dúvida. Vou até trazer aqui, né, quase como um spoiler, né, em primeira mão, um pouco da nossa orientação estratégica, né? Afinal, a gente está construindo isso e a gente precisa divulgar a estratégia, porque a gente também não faz nada sozinho. Muito dessa estratégia vai ser construída em parceria com outros, né? Então, é importante até publicizar isso, né? A gente está discutindo, né? A gente criou um projeto aqui há uns 6 meses, a gente trouxe uma especialista de São Paulo, a Miriam Iqueta, que trabalha com fluxos, trabalha com gestão, né, de demanda de pacientes e também trabalhou com uma série de empresas de arquitetura, para poder pensar como se fosse um plano diretor, né? A gente até apelidou aqui internamente plano diretor assistencial. Então, antes de eu pensar como é que eu vou ocupar o prédio, tem várias áreas vazias e várias áreas que foram sendo acomodadas, os famosos puxadinhos, né? E a gente queria ter uma ideia de como é que seria o desenho dentro da nossa possibilidade, o melhor possível, né? Não seria ideal, mas o mais ideal possível dentro das condições para a gente poder tomar decisões mais certas quando a gente tiver que mexer. Ah, tá bom, vai tirar o administrativo daqui, para onde que vai? Para eu já ter um lugar claro, que eu saiba que no Lego, né, se não tiver grandes mudanças de cenário, aquilo tende a não ter que ser um retrabalho posteriormente. Então, a gente começou pensando, bom, eu tenho que pensar o modelo assistencial primeiro, antes de pensar o plano diretor de obras, né, ou de ocupação. E esse plano diretor assistencial chegou e a gente foi evoluindo na discussão, inclusive com o corpo clínico, fizemos reunião com a Secretaria Municipal, com a Secretaria Estadual, e a gente chega num conceito que a gente chama de centros de excelência. Então, e o que é o foco do centro de excelência? A gente ser a melhor referência para o paciente, na verdade, né? Porque se eu sou a melhor referência do paciente, né, não é para o mercado, não é para a América Latina, não é ser o melhor do país, não. Eu quero ser a melhor referência para um paciente oncológico pediátrico, por exemplo. Eu quero ser a melhor referência para um paciente com questões de ortopedia na pediatria e no idoso. Eu quero ser referência em nefrologia para um paciente nefrológico, né? Não existe referência em nefrologia. Eu não sou um centro de eu não sou um centro de pesquisa em nefrologia. Eu quero ser uma referência para o paciente. Não é, né, o nosso objetivo muito claro. E dentro dessa referência, aí sim, se eu fizer mais ensino e pesquisa, eu consigo ajudá-lo com um cuidado melhor. E se eu tiver um corpo clínico e um corpo de enfermagem multi mais qualificado para essas especialidades, eu vou ter um atendimento melhor e mais qualificado para esse paciente. E o mais interessante, que eu acho que aí não diria que é uma inovação, mas é um desafio que a gente se propôs internamente, eu quero poder ser útil para esse paciente na jornada dele, não só na jornada dele aqui no Baleia, né? Na jornada dele. Então, o que eu posso fazer para esse paciente para ele ser melhor atendido lá na atenção primária? O que eu posso fazer melhor para aquele médico que está lá na ponta identificar uma condição antes de um paciente dialítico e eu possa trazer ele, por exemplo, uma diálise peritoneal, sei lá, por meio de um processo de educação que antecipa o cuidado dele e evita ele ter que vir para uma diálise aqui e garanto ele, por exemplo, uma diálise peritoneal em casa, né? Como é que eu posso cuidar desse paciente depois que ele tem alta aqui, né? Um paciente oncológico com uma série de drogas, com uma série de efeitos possíveis, como é que eu olho para um grupo mais crítico e, eventualmente, sei lá, vou na casa dele para fazer algum tipo de orientação, ou deixo um canal aberto, né?
Então, tem tudo a ver com a lógica do engajamento do paciente, né? E a gente precisa de canais muito próximos, porque o que eu quero não quero que você passe mal e venha para o nosso pronto atendimento referenciado. É lógico, se ele é um paciente vinculado, né, isso é uma normativa do 100% SUS, né, pacientes que vieram aqui pela nefro ou que vieram pela oncologia e que são vinculados, qualquer problema que ele tiver, ele é orientado a vir ao nosso pronto atendimento. Mas eu não quero isso, eu quero que ele me ligue logo que ele tiver o primeiro enjoo, sabe? Eu quero que ele tenha um canal onde eu possa orientá-lo antes dele ter que bater aqui na porta. Porque às vezes pode bater muito tarde, ou eu posso resolver e ele não precisava nem ter batido aqui, né? Então, o canal, e aí quando você traz esse número do engajamento, né, nós estamos nessa primeira fase ali de implantação da navegação do paciente, escolhemos uma primeira linha para a gente fazer um case bacana, e os resultados nessa primeira linha, estamos usando MAMA, que é um volume grande aqui de pacientes, mostra esse engajamento, por quê? Porque você tem uma integração completa com o WhatsApp, e, na prática, é a ferramenta de comunicação mais usada, né, por qualquer pessoa, né, do ponto de vista de tecnologia já disponível, né, então, é muito fácil. Então, se eu conseguir realmente criar vínculo, eu abro um canal e tudo bem ele perguntar também qual que é o ônibus que chega, né, porque aí o profissional fala assim, não, mas isso aqui não é para o enfermeiro, né? Isso tinha que ser num call center. Não sei, não preciso ter call center, né? Se eu tiver esse canal, é o canal para resolver as questões dele com o É o hospital. canal dele de saúde, né? É o canal dele. Então, se para ele o problema ali é saber qual a linha de ônibus que vai, a gente tem que ser capaz de apoiá-lo para ele ter esse acolhimento, né? Porque ele está perguntando aquilo porque ele quer acessar o hospital, porque ele não está perguntando porque você é o Waze, né? Então, acho que isso é muito rico. E é isso que a gente está buscando, assim, de poder, com o tempo, poder ser uma referência para ele depois que ele sair daqui, antes dele vir para cá, eventualmente para eu trazê-lo, para eu poder acessá-lo junto com a Secretaria Municipal, por meio da atenção primária, por meio do agente comunitário, né? Então, tem esse desafio nessas 5 áreas. A gente quer tocar na saúde da mulher, a gente quer tocar na nefrologia, na onco, na ortopedia, e num centro de fissura lábio-palatina e deformidade crânio-facial, que é o Centrare, que é o nome que a gente dá aqui, que é uma referência para o Estado, né? E a gente acompanha, né? Por exemplo, o Centrare é um ótimo exemplo, a gente acompanha o paciente do zero, muitas vezes ele vem aqui, identifica já no ultrassom na maternidade, né? Durante a maternidade, e a gente segue esse paciente até os 18 anos, né? Porque ele vem fazendo N cirurgias, acompanha com fono, acompanha com psicólogo. É um projeto maravilhoso, assim. Então, esse é um excelente exemplo de como uma linha de cuidado deve ser, né, o tempo que você se mantém esse vínculo com esse paciente, e, de fato, se torna uma referência, né? O Central é um bom exemplo onde a gente já é essa referência aí para esses pacientes ao longo né, toda a infância dele e adolescência, né? Perfeito. E você traz esse elemento muito interessante na sua fala, porque se a gente pensar nesse modelo hospitalocêntrico, onde que, né, eu sou soldagutizado e depois acabei minha responsabilidade, você com um hospital SUS falando sobre, muitas vezes é dessa forma, que né, eu tenho que devolver para a atenção primária, mas e aí acabou minha responsabilidade. No setor privado em si, isso vira uma outra estratégia, já está mudando para uma outra estratégia de engajamento e relacionamento dentro de um processo de navegação. E aí você vê claramente que ambos os setores estão buscando se relacionar melhor com o seu paciente, pegar uma experiência melhor e ancorou ali nos processos de navegação que já vem cunhado a oncologia, que já conhece os benefícios, que já tem um estudo sobre isso, dos resultados, dos impactos. E eu vejo hoje a navegação tomando, né, a gente conversa no Sabará sobre pediátrico, a gente já falou da endometriose e tudo mais. Então, assim, essas ferramentas tecnológicas para navegação, e no caso de vocês, oncológica, o que você olha como critério? O que você gosta, né, tipo, a gente está na fase inicial do projeto, mas, assim,
que você realmente avalia, e é lógico, você está... Eu estou sempre em risco se eu não te entregar o valor que você espera, mas, né, o que você, como CEO, olha assim e fala, eu espero que essa navegação, que essas ferramentas me tragam? Tá. Quando eu penso no cuidado assistencial, né, porque a gente está criando várias outras soluções também para processos administrativos, né? Mas sempre que está relacionado com cuidado assistencial, eu gosto muito da palavra fluidez, né? É, os processos dentro de um hospital muito dificilmente são fluidos, né? Eles são sempre truncados, tem muitas idas e vindas, as comunicações não chegam, as pessoas registram eventualmente nos locais errados ou não registram. Enfim, a pessoa que a gente estava discutindo agora, por exemplo, aqui, né, nosso esquema de plantão da enfermagem é 12 por 36 durante o dia. Então, você vê o paciente na segunda, esse mesmo enfermeiro só vai ver esse paciente novo na quinta, né, ou na quarta, né, dependendo da... Não tem continuidade, né? Então, muitas vezes ele viu esse paciente aqui, depois esse paciente já foi embora e ele vem e vai chegar com outro paciente, e não vai ver ele depois que ele voltar no plantão. E a gente estava discutindo de como é que a gente repensa essa escala para garantir uma continuidade melhor, que é um modelo talvez diário, né, que eu possa ter ali 6 horas, mas isso é uma questão de continuidade. Então, os sistemas têm que primeiro garantir fluidez, né? Porque o sistema também não pode atrapalhar. Agora, às vezes atrapalha só por resistência, porque as pessoas acham que está atrapalhando, mas não piorado, né? Com um olhar mais cuidadoso, né? Não é só com a percepção de quem resiste, mas não piorar a experiência do usuário, né? Ou do profissional de saúde, e melhorar a fluidez para a experiência do paciente é um primeiro critério fundamental. O segundo é a agilidade. Ele tem que garantir, ele tem que facilitar o processo. E aí é o desafio, não é só implantar um processo que já existe dentro do sistema. Você tem que conseguir mudar esse processo de forma que ele seja mais ágil, né? Que ele seja mais... Porque é mais ou menos o conceito do Lean, né? Quando você começa a desenhar aquele monte de trem, quando você vê tem vários cases, né? Você pega aí, por exemplo, áreas de almoxarifado. Quando você começa a mapear o tanto que a pessoa anda dentro do almoxarifado, por conta de uma localização desordenada dos itens, né? Ele simplesmente colocou lá nas prateleiras, aí você começa a desenhar, assim, como se tivesse um Google Maps em cima da planta, né? E desenha ali o tanto que ele anda no setor, né? Teve até um case desse aqui na Federa Santas, né? Um dos premiados lá. Então, pensa o final do dia de uma pessoa que anda 4 quilômetros dentro da área de estoque versus o dia de uma pessoa que faz o mesmo serviço e anda 1,5, porque os itens de maior frequência estão mais próximos, né? Simples, mas tem que ser pensado no processo de forma mais enxuta, de forma mais ágil, até porque isso traz esse bem-estar para quem trabalha. Ele sente que o trabalho dele está sendo produtivo, ele não precisa ficar igual a barata voa, né? Uma hora eu vou lá, peraí, mas a bomba de fusão era para estar aqui, não está aqui. Não, então onde que está? Aí ele perde tempo em coisa que não tem nada a ver com o cuidado dele, né? Então, os processos têm que estar mais fluidos e ágeis dentro da, da organização. E a outra coisa é a usabilidade. E aí tem muito a ver com, dependendo de quem usa, né? Usabilidade para o profissional tem que ser amigável. Então, tudo bem, tem uma parte que ele vai ter que aprender um jeito novo? Tem. Tem uma parte que vai estar lá, parece burocrático? Vai ter, provavelmente vai ter alguma coisa que, às vezes, ele acha que no Excel é mais rápido, mas é por puro hábito, né? Ele tem que desacostumar com aquele hábito e criar um novo. E a usabilidade para quem é usuário mesmo, né? Se eventualmente o sistema chegar lá. Aqui o WhatsApp foi um fator decisivo importante, né? Quando a gente pensou na Lido, porque é isso, a usabilidade para a ponta é quase que automática, né? Ainda que eu tenha um público que muitas vezes não está feito, mas assim, celular né, ela exige pouco da banda, né? Do ponto de vista tecnológico, é muito fácil, né? Então é uma coisa de alta acessibilidade, mesmo nas populações mais simples, né? Mais carentes. Dois pontos que... perdão,
A Alice trouxe, né, a enfermeira navegadora, a gente conversando muito, e isso se reflete muito no que a gente tem notado na navegação ecológica do Brasil, né, que sim, você tem os sistemas, os prontuários, os registros, né, uma grande parte aí dominado por duas empresas no setor brasileiro, mas a gente tem um cenário onde que boa parte dessa gestão é feita em planilhas, Excel ali, que está ali, que exige um retrabalho de fazer análise de dados, quer dizer, então, eu tenho um trabalho de colocar todas as informações na planilha, depois um retrabalho de me organizar para gerar uns relatórios que eu preciso discutir. Não, ali, se conversar com vocês sem dados e informações, tipo, não daria agora entender, né, a visibilidade do programa. Então, dois elementos ela trouxe muito interessante. Ela trouxe o elemento de que os pacientes do Baleia passaram a ter ela passou a ser receptiva, né? Então, essa navegação era muito ativa. Eu entrava em contato com você mediante uma etapa que eu precisava falar contigo. Mas que hoje já tem uma inversão. O paciente que está sendo navegado já está sendo mais receptivo, ou seja, já entendeu esse movimento. E o segundo é que ela está tendo mais clareza sobre as informações dos dados, onde melhorar o processo dele. Então, isso é interessante porque reflete muito a discussão no cenário de navegação do Brasil, seja ela do Hospital AAA, seja vocês que estão aí no SUS, e seja quem está começando esse processo. A minha pergunta para você é quanto que hoje essa navegação ecológica, essa navegação que você está vendo, que hoje está num ponto, e tem vários outros pontos que vão ser interessados ao longo dessa jornada no Baleia, pode, na sua visão, trazer um impacto, primeiro, para a saúde dessas pessoas, o quanto você vê que isso vai, aquele gap de aceleração, né, a secretaria te manda, mas eu tenho uma aceleração desse processo, e o quanto você também vê que essa já é uma estratégia que vai ser consolidada e que vai continuar sendo algo que o Baleia vai querer levar para o mercado. E só, perdão, pessoal, esse aqui é um bate-papo meu com o Fábio e com vocês. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só clicar aqui nessa aba de PR aqui, perguntas e respostas. Eu vou lê-las com carinho e vou interessar aqui para o Patrício, tá? Fique à vontade para fazer perguntas. Olha, tem vários impactos aí, né? Não tem dúvida, quanto mais vincula, né? Isso não sou eu que estou falando, né? Desde que a gente começa a falar de saúde populacional, o tema engajamento, né? Eu estava agora há pouco, o Gustavo Landsberg é um especialista nisso, né? Estava conversando com ele vai vir aqui no Baleia fazer uma visita amanhã. A gente falava sempre disso, né? O engajamento é a questão central. Se não tiver engajamento, e aí, né, eu lembro de um case que foi trazido na época que eu estava lá na GV e tal, o pessoal comentando na época da Covid, que uma das preocupações do pessoal lá do NHS, lá da Inglaterra, lá do modelo do sistema de saúde inglês, eram as pessoas da periferia que não procuravam serviço de saúde. Né? Ou seja, não tinha como saber se ele tinha Covid ou se ele não tinha, ele se metia um sintoma lá, não procurava o serviço e ficava por isso mesmo. Então, se a pessoa não procurar o serviço, você fica absolutamente no escuro, né? Você não sabe se você tem um problema maior ou menor, né? Então, o vínculo é sempre importante, e o vínculo com o paciente é sempre importante. E quanto antes você souber, melhor, né? Ah, mas ele fica trazendo problema. Que bom, a ideia é trazer o problema o quanto antes, para você não ter mais um problema maior depois, né? Então, se ele está te perguntando de uma dúvida, ele está com um pequeno enjoo que seja, eu gosto desse termo, porque as quimioterapias sempre geram esse tipo de efeito colateral. É melhor que ele já, né, que ele informe antes do que eu tenha um caso mais grave e ele continue tomando o medicamento, eventualmente. Né, às vezes, com algumas perguntas, o enfermeiro consegue avaliar se não. É importante que o médico te veja, venha para a nossa UDC, que, de fato,
tem algo aí que não está dentro do previsto, né? Ou a gente já tentou A, B e C, não deu certo, vamos fazer uma investigação mais profunda. Então, é sempre importante e isso dá o recado, de fato, de que o que importa de que importa é o paciente, né? A Miriam mesmo falava, baleia cuida, né? E aí, quando ela põe baleia cuida, ela cuida de todos, né? Tem que cuidar bem do paciente, tem que cuidar bem do profissional de saúde, tem que cuidar bem do motorista que vem trazendo 6 horas da manhã, traz uma van com 20 pessoas do interior para consulta, e esse cara fica aqui até meio-dia, até 1 da tarde, até as 2. Então, o que a gente cuida? Como é que a gente cuida desse motorista, né? Então, um desafio de olhar para todos esses que participam dessa cadeia de modo que a gente cuide deles, né? Porque, né, eu lembro do Gonçalo Vecina falando, quando a gente estava montando o programa de saúde do colaborador, né? E a gente vendo os sinistros de plano de saúde estourando, aqueles reajustes absurdos, 6 vezes inflação, 5 vezes inflação. E ele falava assim, que engraçado, né? A gente e ele, né, foi diretor do CIR, esse tempo eu estava no CIR, a gente é referência para cuidar do paciente, a gente não sabe cuidar de nós mesmos, né? Não sabemos cuidar do nosso colaborador, né? E esse foi a grande provocação, porque assim, cara, nós temos que pôr nossos melhores médicos para cuidar dos nossos colaboradores, né? Porque é essa a virada de chave, né? Como é que você cuida bem do paciente se você não é bem cuidado, né? Então, parece clichê, mas no momento que você deita um técnico ou deita um enfermeiro, né, que é o chefe daquele técnico, e o técnico está cuidando dele na mesma cama, né, no hospital que ele trabalha, isso dá para ele cara, vocês estão realmente colocando o que se tem de melhor para cuidar de mim, né? Isso vira o engajamento do cara de uma forma até, né, abstrata mesmo, né? Uma forma até difícil de imensurável, né? Porque entra no intangível aí. Então, o engajamento é central. Lógico, todas as consequências vêm daí. Um cuidado mais adequado, menos evento adverso, o atendimento às questões regulatórias, que também são fundamentais, mas não pela regulação, né, porque são importantes mesmo, né, atender o período de 30 dias até a condução do tratamento, 60 dias para iniciar o tratamento. Então, tem as questões regulatórias e a gente tem que dar transparência para isso, porque somos regulados, né, com base nesses prazos legais, né? Então, isso também facilita muito esse tipo de controle. À medida que você vai implantando a ferramenta, você consegue ter mapas, né? Se você está monitorando ele ali, você sabe exatamente o que aconteceu. Se você botar os cortes, você consegue fazer a linha do tempo e monitorar isso de forma muito clara, né? E isso conversa com toda a estratégia, porque eu acho que um pouco a transformação digital ela tem um efeito colateral positivo, né? Nesse sentido, que é de dar essa sensação de modernidade mesmo, né? Então, daqui a pouco, e já está começando a acontecer, ainda a gente não está no começo dessa jornada, mas a gente já olha para um papel de uma guia, né, uma ficha de solicitação de vaga, e, mano, essa ficha, né? Essa ficha tinha que existir mesmo, né? Nem que seja um Google Forms, né? Dá para não ter, né? Ainda que eu não tenha feito a mudança do sistema, não dá para ser um Google Forms. Eu preciso assinar esse documento, eu já não tenho tudo digital, a gente já não tem aqui. E a gente ainda assina algumas coisas ainda mas a gente já começa a se incomodar, porque a gente está fazendo isso tudo para os outros contratos, por que a gente não fez para esse aqui? Não, porque a pessoa mandou no papel, mas não precisava, não. Então, isso vai gerando, né, vai preparando a cultura mesmo, que é essa mentalidade mais digital, mais ágil, menos burocrática, né? Minha missão é eliminar os carimbos, deixar os carimbos só para ofícios, e a gente fala, um ofício vai precisar. Não, você pega, tem sistema já no Estado, tem sistema na Prefeitura, muita coisa já digitalizada, você poderia praticamente olhar para a sua empresa e pensar ela totalmente sem papel, não é uma coisa inviável, né? Parece, quando eu falei aqui de prontuário sem papel, o pessoal está louco, né? O que você está pensando? Né? Não, por um acaso o prontuário é a única coisa que está na nuvem
e esse PEP aqui está na nuvem e esse aqui dá para fazer. Então, é só tirar, a gente só imprimia para assinar, só. Não tinha nada fora do sistema, praticamente, eram poucos formulários. Então, trouxemos para dentro, certificado digital para todo mundo, minha meta é limpar as impressoras dos andares, né? E não tem dúvida que isso se paga, não precisa nem fazer conta. Vê quanto você gasta de papel e impressora, e aluguel de impressora, ou que você gasta para adquirir, para manter, e ver o que você gasta de certificado digital, que poderia até ser gratuito, né? Já tem soluções gratuitas. Né? Então, Esse ponto da transformação até já eliminou uma pergunta que eu ia ter de olhar, né, quais os próximos passos da transformação digital da Baleia, agora que a gente está fazendo a digitalização do processo de navegação, né, a gente está olhando esse conceito, mas ele, quer dizer, ele se encaixa dentro de todo um processo de transformação que você está olhando. E como é que hoje você enxerga o Baleia dentro desse ecossistema, né? Então, hoje você, como um hospital SUS, até tivemos algumas perguntas aqui hoje tem uma representatividade, né? Que vocês recebem da secretaria, você tem que ter um diálogo constante com eles e mostrar esse resultado, né? E o segundo é como é que você está conseguindo conectar com os outros stakeholders, né? Então, estou juntando aqui um pouco da pergunta da Verônica e da Malise, que é a importância do Baleia no cenário SUS e como é que você vê esse impacto numa população mais carente. E a Marlise pergunta como é que esses profissionais envolvidos que na jornada do paciente fora do ambiente hospitalar, como é que você tem se relacionado com eles, na sua visão? Tá. Bom, falando um pouquinho então desse projeto aqui nosso, né, de tecnologia, né, acho que, e até tem mudanças recentes já, quase que numa evolução desse. Né, o primeiro movimento foi olhar para esses processos, ó, que a gente chama das principais dores, né, não gosto muito dessa palavra, porque quem tem dor é a pessoa, né, eu não tenho dor nenhuma, né, mas nesses problemas mesmo, nesses nós críticos da gestão, da operação, e onde a gente tem mais oportunidade e rapidamente trazer soluções. Né? Então, faturamento é uma área crítica, com quem eu converso ainda tem muitos gargalos, tem muita oportunidade, muita coisa sendo produzida e não faturada, muita coisa sendo faturada de forma errada, enfim, tem dos dois lados. Então, esse foi um primeiro. E aí, assim, a gente foi trazendo essas questões mais diretas, né? Não posso ter um sistema financeiro no Excel. Praticamente o orçamento era todo em Excel. Então, uma solução para a parte financeira, para custeio, para integrar financeiro com contabilidade, solução para folha, enfim. Então, aos poucos a gente vai, e as questões assistenciais. Então, a gente teve aí, nesse ano, estou aqui desde novembro, tem 12 implantações, 10 já estão completas, digamos assim, 10 já estão rodando, já estamos começando a provocar a fase 2, ou provocando, já começando a medir os resultados, já muito bem consolidadas. Ninguém tem dúvida de que aquele custo que está ali, aquele investimento de tempo, melhorou muito o trabalho das pessoas, por mais penoso que tenha sido. Depois que você supera essa onda de implantação e de alinhamento, né, essa operação assistida, que é um trauma, porque revela muita coisa, enfim, dá uma série de problemas, que força a integração entre áreas que não existia, né? Então, ela traz outros problemas, novos problemas. À medida que você vai superando isso, entra num jeito de trabalhar diferente, e aí você começa a ter benefício, porque você tem muito menos estresse, né? Hoje eu olho aqui, eu vejo onde o faturamento está parado, se eu quiser entrar na conta e no setor que está devendo um recibo de APME, eu consigo ir lá e saber, olha, o setor tal está devendo aqui, está parado com R$ 10.000 de conta, com 3 recibos de APME e o outro com 2 laudos de anatomia, nesse nível de detalhe. Então, isso dá muita tranquilidade para como você acompanha, para as conversas de como é que melhora, né? E fica muito mensurável a evolução. Então, dentro desse processo, o último movimento tem sido a questão do projeto do Hospital Sem Papel, né? Pelo menos na parte assistencial. A gente já desafiou também a secretaria, né? A gente
Ela falou, não, a gente já tem 1 ou 2 hospitais que já faturam 100, tem 1 ou 2 documentos pequenos que a gente ainda tem assinatura, mas o restante todo você vai poder mandar, e o auditor, que foi a principal preocupação, né, que ele olha tudo no papel, né, ele pega aquela pilha, ele senta aqui e olha aquele negócio todo, fala, essa conta aqui, tira aquele papel. Ele vai fazer tudo na tela, né, como aconteceu durante a pandemia, né, funcionou muito bem, então eles aceitaram muito bem, não teve nenhuma... Então, vai evoluir, acho que em 2, 3 meses a gente termina de digitalizar, de assinar todos os documentos e parar de imprimir, e aí o faturamento já entra nesse movimento. E, recentemente, a gente trouxe, aqui a gente tinha o NEP, que era Núcleo de Ensino, Pesquisa e Inovação, a ideia da inovação incorporada ali com ensino e pesquisa. Na prática, quem está liderando esse processo aqui é a TI, né? É um gerente super, já foi empreendedor também, então tem essa pegada um pouco de startup, e ele pegou e abraçou isso e entra nas áreas, aprende junto o processo, tenta ajudar, tenta destravar, fazer essa ponte, né, que a gente falou da dificuldade no começo. Então, eu estou trazendo essa área para a minha gestão e trazendo inovação incorporando ali. Então, vai ser tecnologia de informação e inovação, né? TI 2, né? TI ao quadrado, digamos assim, com esse conceito de informação e inovação, mas de forma muito pragmática, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com esse negócio de sair montando squad, pagando uma fortuna e botar todo mundo numa sala bacana, com um monte de post-it e churrasqueira, chopeira, né? Não, nada contra a chopeira, eu adoro chopes, mas eu acho que a gente tem que estar numa cultura que se pareça com o hospital, não adianta. Onde que a verdade acontece não é lá, a verdade acontece lá no Gemba, né? Lá na ponta, né? Lá na assistência. A assistência não tem nada disso e nem poderia ter, então fica até uma mensagem ruim, esse distanciamento assim, com uma área de inovação e assistência. Aqui não tem muito isso. TI está dentro não tem sala, assim, tem a sala deles mas eles trabalham dentro da assistência, constroem juntos os processos, sem pebolim, sem sinuca, mas e aí o design thinking é construção conjunta, não tem muito assim, eu conversei com 3 pacientes e descobri que é desse jeito. Tá bom, bacana. Nós vamos construir aqui com a experiência da equipe, com a experiência de outros parceiros, né? E aí o tema parceria é chave. Então, nessa estratégia, o primeiro desafio que eu pus para ele é buscar um parceiro que tope fazer daqui não sei se é incubadora, não sei o que é, não, mas um lugar que as empresas possam vir, eu faço um bom NDA, elas possam coletar dados aqui, possam acessar, né, os prontuários, possam ter nossa colaboração em temas de interesse mútuo, né? Eu não vou investir em áreas que não tenham, né? Mas dentro do meu foco estratégico, e que ela possa desenvolver o produto dela aqui. Eu tive essa dor quando eu tive a minha, né? Assim, putz, ninguém queria me abraçar, né? Era aquele trem, né? Putz, mas então era e eu não quero nada, entendeu? Porque às vezes você quer entrar, mas eu quero, não, mas aí deixa 10%, deixa 20%, depois faz uma spin-off, eu quero não sei quanto. Eu não quero nada, eu só quero poder usar os serviços que a gente construiu junto, né? Não construímos esse desenho, mas a gente não quer ser sócio de nada. Isso para nós não é negócio, para nós é poder ajudar a desenvolver algo que a gente possa se beneficiar depois. Olha, dá um desconto para a gente aqui, para a gente poder usar e beneficiar os nossos pacientes dentro disso que a gente ajudou você a desenvolver, entendeu? Então, e aí acontece, a gente provoca muitos parceiros, né? E eles fazer, eu quero essa ajuda aí. Então, a gente já cutucou lá o faturamento, assim, cara, vamos começar a pensar como é que a gente lê o prontuário em tempo real, por meio de IA, né? Não são tecnologias mais tão disruptivas, e a gente pode antecipar esse processo de faturamento, sem precisar, né? Porque as regras estão aí. Se eu as colocar todas ali num sistema inteligente, né? Quem sabe eu não tenho um faturamento... E foi muito legal que... Então, construir junto. Na fase final aqui do nosso bate-papo, mas esse ponto que você trouxe, assim, eu tenho muito orgulho de... quando eu me formei físico médico ali, mas abandonei a carreira
para fazer carreira executiva, mas nunca deixei a oncologia de lado, né? E quando eu vim para a Nilo, eu falei, cara, a oncologia tem que ser, né? Hoje eu estou como diretor de vendas aqui, falei, cara, a oncologia tem que ser, porque é idas e vindas, né? A pessoa vem para o hospital, vai para casa, vai para quimio, vai para casa, tem muito, quando eu estava lá na radioterapia, eu lembrava as dificuldades que a gente tinha. E eu tenho muito orgulho de ter tido o Baleia assim como expoente, assim, tipo, foi, como você falou, isso na prática, quando a gente falou, vamos para o mercado, a gente hoje já tem alguns clientes como Baleia fazendo navegação ecológica, mas a Baleia acolheu, né? Ele trouxe, deixa eu trazer meu problema, vamos pensar juntos em soluções, vamos pensar juntos em alavancas, como engajamento, como relacionamento, como tomar as decisões em analytics, informação. Mas uma pergunta que o Bernardo Tinoco fez aqui, que acho que é muito relevante, não só vinculado à navegação, não só vinculado a Nilo, mas é vinculado às plataformas. É como é que hoje você mede o impacto, o ROI, de uma implementação de uma ferramenta como essa de navegação. E até a Stephanie já trouxe também como é que você vê os benefícios, né, dessa plataforma, como é que você mede e como é que você hoje já enxerga os benefícios dessa plataforma. Tá. Bom, tem as medidas mais óbvias que eu falo, eu sei onde está um paciente, né? Eu consigo entender em que etapa que ele está do cuidado, né? Então, e de fato, quando você tem a comunicação, você consegue rastrear, né? Tinha momentos aqui que a gente ficava em dúvida, né? Puxa, mas esse paciente fez o exame, não fez, já voltou? Será que ele foi para a rede e fez lá? Ou será que ele foi para a rede e não fez? Será que ele está em alguma fila, né? Então, essa dúvida sobre onde está o paciente, não sei se ela é mais um dado do que um indicador, mas é porque na ausência de dados, você tem que primeiro ter o dado, né? Então, a gente hoje tem poucos, né? Assim, os que a gente não tem tanto vínculo, aciona, cria outras formas de acessar, mas a gente praticamente tem na linha que a gente está monitorando, né? Estamos nessa fase inicial, a gente escolheu uma linha de cuidado para rodar o programa de forma integral. A gente praticamente sabe tudo que está acontecendo com esses pacientes, né? Então, tempos, que momento, né? E aí a gente tem os SLAs internos, né? Esse paciente, por que não fez a cirurgia ainda? Esse paciente, né? Por que fez o exame, já passou o prazo padrão do exame e eu não tenho um laudo aqui essa informação do laudo? Por que não subiu ainda o laudo, né? Ficou parado lá no parceiro, enfim. Então, esse tracking do paciente é um primeiro indicador. Tem um que é mais de médio prazo, né? Assim, essa coisa de se tornar referência, né? Eu quero chegar a medir, né? Ainda não temos isso, que é o quanto dos pacientes, de fato, que a gente evitou que viessem para o nosso pronto atendimento, né? Referenciado, né? Não pronto atendimento aberto, que a gente chama aqui de unidade de decisão clínica, o quanto que eles vieram porque tinham que vir, né? O quanto que eles vieram orientados por nós, né? Né? Quanto que eles de fato perguntaram antes de vir, né? Ou seja, um vínculo ideal, né? E o quanto que a gente evitou de vir porque a gente teve esse vínculo criado com ele, né? A gente ainda não conseguiu medir isso porque o volume ainda é pequeno e ele vem pouco ainda para nossa unidade, e ele vem num tempo largo, né? Os tratamentos são tratamentos mais longos, né? Então, eu preciso de mais tempo para poder ter um N bacana disso. Mas quando a gente montou a estratégia do centro de referência, isso é um ponto chave. Vale para a nefrologia, vale para a oncologia, né? Vale para os pacientes que são vinculados ao balé. O quanto que, de fato, a nossa UDC está sendo referência para quem precisa mesmo dela, né? O quanto que eu poderia ter, se eu tivesse um canal mais próximo, ter resolvido isso antes, ou, né, ter evitado que ele viesse aqui, porque eu teria sabido dessa questão antes dela se agravar, né? Então, isso é um indicador direto de continuidade do cuidado e de qualidade dessa jornada dele no cuidado. Então, para a navegação, eu traria esses assim como grandes resultados. Claro,
aí, no médio prazo, desfecho, o quanto que, de fato, ele se sentiu mais seguro, porque também tem um aspecto psicossocial, né? O quanto que ele se sentiu amparado, por ter uma equipe ali, o quanto que ele teve menos trabalho, né? A sua experiência foi mais fluida, né? Aí são pesquisas mais qualitativas que, de tempos em tempos, o próprio NPS, né? Que a gente também quer ver resultado de impacto nessa população que está sendo monitorada. Então, é por aí, a experiência do paciente, a linha de cuidado em si, essa jornada bem monitorada e conhecida, né? E internações necessárias, digamos assim, né? Ele não ter que perder viagem porque ou eu não deixar ele agravar muito porque eu não tive condição de acessá-lo antes, né? Não tive essa segurança, confiança dele para acessar, ou a lembrança dele me acessar antes, porque o vínculo não estava tão forte, né? Acho que eu traria esses como elementos E para para essa paciente que às jornada aí. vezes tem que pegar, entrar no carro, se deslocar, chegar até aí, não é uma coisa tão. Não, tem interior, tem de tudo. Tem de tudo. O paciente é idoso, frágil. Ixi, tem, né? Quanto menos você precisar, né, de forma desnecessária que ele venha, melhor ele vai ser cuidado. Patrício, queria te agradecer, assim, eu gosto muito do nosso bate-papo, te conheci lá no Saúde Business Forum, lá num jantar, a gente discutindo de outras ideias, e Uhum. tê-lo aqui agora como CEO do Hospital da Baleia, de um cliente que abriu as portas e realmente fez acontecer, é muito legal. Uma experiência, assim, muito bom para quem está do lado de cá atendendo. Pessoal, eu não vou conseguir fazer todas as perguntas, eu tenho que liberar o Patrus aqui, ele tem um outro compromisso, mas o Patrus, se me permite, assim, aquele pinga-fogo, eu não sou a Maria Gabriela aqui, mas aquele Ó, e, pinga-fogo e é... as perguntas, pode mandar aí que a gente é, responde, tá? Se forem do Baleia, faço questão, a gente está aqui, a gente responde para vocês aí. Deixa o e-mail, deixa uma mensagem aí que a gente consegue acessar. a gente vai transferir para vocês as perguntas, mas essa série, como eu falei, é Nilo Paionias, é de alguém que está trazendo algo novo para o mercado, que tem uma visão, então você está transformando um hospital, uma história belíssima dentro de Minas Gerais e está transformando de uma forma positiva. E a série visa também dar insights para gestores, para quem está buscando essa inovação. Se você fosse dar uma dica, né, uma orientação, por onde começar, o que buscar, o que fazer, né, para transformar a sua carreira, ser um pioneiro na saúde, qual é essa dica? Eu acho que é assumir riscos, né, de forma controlada, né? A gente brinca, não é assumir risco e ir lá e falar assim, estou testando aqui um jeito de pegar sua veia, né? O pessoal assume que risco é ir lá e não. Você faz de forma controlada, faz né, sem, né, de forma monitorada, enfim, né, em ambiente de controle, né? Mas assumir esses riscos e ter coragem de conhecer algo que você não sabe mesmo exatamente, né? Então, assim, você não vai ter todas as respostas antes ou vai demorar demais a você ter todas as respostas para tomar a decisão. Então, tome decisão, né? Gerencie ali aqueles riscos pelo desconhecido, porque eles vão existir, né? Esteja atento àqueles riscos, mas não deixe de fazer, porque cada tempo que você está perdendo, peraí, vamos analisar. A gente estava discutindo aqui o programa de voluntário por um dia para crianças, durante as férias escolares. Eu falei assim, cara, minhas filhas adoraram, elas ficaram encantadas, mudou, saiu da bolha um pouco, sabe? Eu vi um mundo, tomou um susto, né? Puxa, isso que está correndo aqui é sangue, tem 80 pacientes aqui, é sangue. Se não tivesse essa máquina aqui, esses caras estavam com o rim falido e ia estar tudo na sarjeta aí, porque não tem outro lugar para essas pessoas terem esse cuidado que elas estão tendo aqui. Aí ela toma aquele impacto, mas aí, mas menor de idade, isso vai criar um problema para o paciente. Tá bom, a gente cria um termo. Mas será que eu preciso? Vai ter, né? Claro que você tem que analisar os riscos né, e conhecê-los, né? Também não é passar por cima, mas olhe com boa vontade para os riscos, né? Para você não matar uma boa ideia, porque
Aí a gente já trouxe um segundo piloto aqui, os filhos de um conselheiro também, passou o dia aqui, trouxe doação, e ficou junto com um voluntário adulto, não tinha nenhum problema, assinaram o termo, a gente já tinha feito o termo, né? Andaram com um crachazinho, tal, as crianças de 12, 14. Então, e claro, quando acessa o paciente, com autorização, tudo bonitinho. Ficaram encantados, né? Então, assim, não aceite a primeira resistência como não, né? Faça mais perguntas, ouse e teste, porque você vai testar 3 coisas, uma pode dar certo, você vai testar, né? Então, tem que arriscar e busque saber, busque as empresas que já estão fazendo, busque parceiros que já te levam para outros serviços que já estão quebrando cabeça, né? Alguém perguntou das barreiras, né? Que já conhece essas barreiras aí de implantação, e não tenha medo de enfrentá-las. Mas, de novo, acho que aí o empenho da alta liderança é fundamental, porque as barreiras vão surgir, elas são naturais, que muda o processo, muda a forma de comunicação, muda o jeito que você fazia aquilo, você está acostumado a fazer aquilo daquele jeito. Muda, de repente você vai ter que reprogramar o seu, né, o seu cérebro para fazer um pouquinho diferente. E aí tem resistência, então tem que ter patrocínio, assim, seja quem for, pode ser, né, tem que ser de alguém que, de fato, esteja empoderado ali para ir suplantando essas barreiras e poder avançar, porque não avançar é o pior caminho, não seguir é o pior caminho. É isso. Aqui, agora com essa nós terminamos a lição do professor Patrus. Aí já vestido o chapéu do professor, mas que com essa a gente encerra aqui e agradece a presença de todo mundo. Muito obrigado, Patrus. Prazer estar aqui com vocês, parabéns aí pela iniciativa e estamos à disposição aqui para a gente continuar esse papo com você e com quem nos escutou aí. Um abraço. Tchau. Um abração. Tchau, tchau.